Grave problema entre Globo, Flamengo, Prefeitura do Rio e governo pode causar um prejuízo grande ao Clube de Regatas do Flamengo? Você vai entender tudo no decorrer desse vídeo. Vou falar também sobre a saída de um lateral do Flamengo. Vou falar também do atacante que pode estar deixando o Clube de Regatas do Flamengo. A imprensa já dá como certa a saída do jogador. E também vou falar no vídeo de hoje sobre a Ferg já definindo uma possível data para o retorno do estadual. Essas e outras você encontra aqui no canal Voz Rubro-Negra. Se inscreve no canal, aciona o sino de notificação e deixa o like para ajudar e fortalecer o canal. Sem mais enrolação, vamos às notícias do Mengão dessa quarta-feira. O vídeo falando sobre o planejamento da volta do campeonato estadual. A Ferg definiu planejou um confinamento dos atletas e das pessoas que trabalham no clube para poder dar um fim ao campeonato estadual. Como todo mundo sabe, a gente estava na fase final da Taça Rio, faltava ali algumas fases finais para poder ser definido o campeão estadual. Faltava aí mais ou menos 15 dias para o término do campeonato estadual. E dentro desse confinamento, onde ficarão exclusos os atletas e as pessoas que trabalham nos clubes, provavelmente os únicos clubes que conseguiriam manter os atletas treinando e confinados no mesmo lugar seria o Flamengo e o Boa Vista, porque há essa possibilidade. O Flamengo tem o seu CT, que também serve como dormitório, e ali os jogadores poderiam ficar reclusos durante os 15 dias. Já as outras equipes teriam que ver uma melhor forma, uma melhor maneira para poder se adequar dentro desse confinamento que a Ferg planeja para terminar a competição. Os jogadores ficariam confinados durante esses 15 dias, para nesses 15 dias termos o final do campeonato estadual. A gente vê aí o futebol voltando, na Alemanha a Bundesliga voltando, a gente viu aí também na Itália o governo aprovando as medidas de reclusão e os clubes podendo também receber os jogadores, né? Treinar os jogadores, enfim, a gente vai falar sobre isso também no decorrer do vídeo, sobre isso que tem acontecido no Flamengo, mas há uma mobilização já grande para a volta do futebol no mês de junho. Essa é a notícia trazida pelo jornal O Globo e a gente decidiu trazer aqui para vocês, inscritos do canal. Queria saber a sua opinião em relação a esse assunto. Você acha que de fato e de verdade é uma boa? É dessa maneira que deve ser feito? Desse jeito que deve ser feito? Coloca aqui nos comentários. Quero saber a sua opinião em relação a esse assunto. Quero saber a sua opinião em relação a essa situação. Vamos falar agora sobre uma outra situação, sobre uma outra questão. A gente trouxe na última semana o interesse de grandes clubes europeus na contratação do lateral esquerdo Caio Roque, uma jovem promessa do sub-20 do Flamengo, um jogador muito qualificado, um jogador muito bom de bola, que poderia estar, como é que eu posso explicar para vocês, de saída do Flamengo. Recebeu sondagens de equipes como o Fenerbahçe da Turquia e entre outras equipes mais. Informação trazida pelo Gustavo Henrique, do canal Gustavo Henrique Dando Choque. A informação é a seguinte, que de fato há uma sondagem, de fato há um interesse. De acordo com as informações, o clube já está planejando uma proposta oficial para mandar ao Flamengo para contratar o jogador. O jogador tem uma multa altíssima e o Flamengo não deve vender o jogador a preço de banana. O que seria, Renan, a preço de banana? 70 milhões de euros é a multa do jogador, praticamente 400 e poucos mil reais. E o Flamengo não venderia, abaixaria, jogaria a multa lá embaixo e teria um prejuízo? Claro que não. O Flamengo trabalha aqui com a hipótese de botar um pouco menos da multa para poder vender o jogador. Segundo informações do próprio Gustavo Henrique, do canal Gustavo Henrique Dando Choque, há a possibilidade dessa transferência, há a possibilidade dessa transação e o jogador está muito animado
com essa hipótese, sabendo que não teria muito espaço na equipe principal do Flamengo, não teria muito espaço, isso acabaria atrapalhando bastante. Queria saber a sua opinião em relação a esse assunto. A gente está com 2 bons laterais esquerdos e o jogador talvez não teria tanta oportunidade. Queria saber a opinião de vocês em relação a esse assunto. Coloca aqui nos comentários, quero saber. E aí, vocês acham que o Flamengo deve, recebendo essa proposta, deve vender? Segundo informações, nos próximos dias o Flamengo deve receber essa proposta da contratação do Caio Roque. Vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar sobre Orlando Berrío. Saiu ontem uma matéria, uma notícia falando de que Orlando Berrío estaria sendo vendido pelo Flamengo para o Olímpia do Paraguai. Já estaria tudo acertado entre Flamengo e jogador. O jogador estaria de saída do Flamengo, seria vendido e o Flamengo conseguiria recuperar o valor investido no jogador. Mas informação foi negada tanto pelos dirigentes do Flamengo, tanto também como os dirigentes do Olímpia, que falaram que diante dessa pandemia não tem como contratar ninguém, eles planejam não contratar nenhum jogador até o final do ano. Então fica Berrío mais um tempo no Flamengo. Queria saber de você, Flamengo deve se desfazer do Berrío ou deve permanecer com o Berrío no Mengão? Coloca aqui nos comentários também, quero saber a sua opinião. Vamos falar agora sobre o retorno do futebol, o assunto principal do vídeo de hoje. Deixei para falar no final, para deixar vocês bem ligados em tudo que está acontecendo. Todo mundo sabe que ontem o Flamengo esteve em Brasília junto com o presidente Jair Bolsonaro. A gente evita falar de lados políticos, eu nem gosto de falar de política, eu odeio esse assunto. Mas o Flamengo se encontrou ontem junto com o presidente Rodolfo Landim, através do Dr. Márcio Tanuri e também do presidente do Vasco, para estudar a hipótese de retorno do futebol, sabendo que o próprio presidente deu um decreto, colocou no decreto que o futebol, academias e salão, arte de beleza seriam necessários para poder, seriam essenciais, assunto assim, lugares essenciais, atividades, esqueci a palavra, atividades, como é que é a palavra que se fala? Atividades necessárias, coisas necessárias. Só que o Flamengo estuda a possibilidade, segundo o jornal Correio Brasiliense, que o Flamengo estuda a possibilidade de ir para Brasília, ficar treinando em Brasília, tanto em Brasília como também no Espírito Santo. A primeira opção seria Brasília, a segunda o Espírito Santo, que seriam respaldados, segundo os próprios governadores. Lá eles seriam autorizados a treinar, coisa que não está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, por conta do prefeito Marcelo Crivella e também por conta do governador, que não autorizaram a volta aos treinamentos. Até aí tudo bem? Até aí tudo bem. Mas hoje o Flamengo treinou, é isso mesmo, o Flamengo treinou hoje lá no CT Jorge Elal, Ninho do Urubu. É claro, os jogadores com as devidas distâncias, que é a ordem por direito, porém houve um problema grave. O que a Globo tem a ver com isso, Renan? O que acontece? A Globo sobrevoou, enviou drones, helicópteros, gravou certas partes do treino e os jogadores estavam treinando com bola, algo que não era permitido. E isso foi levado à frente também para o governo do estado e a prefeitura do Rio, que irão notificar o Flamengo. É isso mesmo. O descumprimento do decreto pode trazer aí uma multa muito grande ao Flamengo. Ainda não sabemos o valor exato dessa multa, mas esse assunto veio à tona, um assunto muito sério, muito grave, porque eles abriram para que os atletas pudessem fazer o trabalho físico, o trabalho fisiológico no CT, os exames e tudo mais. Porém, o Flamengo treinou com bola e isso trouxe um problema um tanto quanto grave nessa situação e acabou trazendo um prejuízo muito grande. Pode trazer um prejuízo muito grande ao Flamengo por ter que pagar essa multa, por ter descumprido um decreto. A Globo foi errada, foi muito errada enviar um drone para ficar fiscalizando o treino do Flamengo.
Assim como há outros clubes que estão também forçando a volta do futebol, como o Atlético Mineiro, que treinou com bola também, mais outras equipes, Inter, Grêmio, e não trouxe a repercussão que o Flamengo teve. O Flamengo foi errado em ter meio que descumprido uma norma, uma regra, uma situação, sim, porém também a Globo foi errada em ter enviado um drone lá e pode causar um problema muito grave para o Flamengo. O Flamengo tem que pagar essa multa aí para o governo do estado, e isso pode trazer um prejuízo grande para nós, tá certo? Então, se não é inscrito no canal, cara, se inscreve no canal, aciona o sino de notificação e deixa o like para ajudar e fortalecer o canal. Tamo junto, saudações rubro-negras.